Ok, nessa aula vamos falar sobre texto. Bem, é muito simples, de início é muito simples, basta você selecionar a ferramenta Text, com esse Tzinho aqui, tá? Ou você pressiona a tecla T. Clicou, aí é só você digitar o que vocês querem, tá ok? Digitei meu nome aí. Tá ok. Como faz para alterar o tamanho, a fonte? Tá aqui em cima, ou você pode ter informações mais complexas, né? Mais completas, aqui na janela Character, ok? Então, vou selecionar o texto aqui, só clicar, segurar, arrastar, e aqui na primeira abinha nós temos todas as fontes que estão instaladas no computador, tá? A título de didática, eu vou usar uma fonte mais comum, tá? Por enquanto. Vou usar uma Helvética. Aqui nós temos o tamanho da fonte, você pode clicar aqui para acessar os valores de tamanho, tá? Ou você pode digitar o valor de tamanho, ou se você colocar o mouse em cima do símbolo, clicar, segurar, arrastar, você altera os valores arrastando, ó, tá? Isso serve para todas as outras configurações aqui. Então, nós temos aqui a fonte, aqui é o estilo da fonte, se ela é negrita, se ela é mais fininha, algumas famílias tipográficas, alguns tipos de fonte, né, que você instala no computador, ela permitem algumas opções a mais, né? No caso da Helvética tem Light Oblique, né, que é uma light fina e inclinada como se fosse itálica, Bold Oblique, enfim. A maioria das fontes que nós instalamos para tatuagem, ela já não tem tantas opções assim. Por exemplo, uma que eu usei há pouco tempo foi essa, e ela não tem a opção aqui de texto, tá? de negrito e etc. Bem, então aqui nós alteramos o tamanho. Se escrevermos uma frase com mais de uma linha, ó, vou escrever aqui meu nome completo. Lopes Escoriça. Essa opção aqui é o que define a distância entre as linhas. Então, se eu aumentar, tem que estar com o texto selecionado, tá, gente? Ó, se eu aumentar, ele aumenta a distância entre as linhas. Cuidado para o valor não ficar muito pequeno, senão ela encavala, né? Coloca uma em cima da outra. Legal? Então, tamanho do texto, distância entre as linhas, distância entre letras. Se eu aumentar um pouquinho, ele aumenta a distância entre uma letra e outra. Tá? Isso é legal quando você quer customizar uma escrita para um trabalho. Certo? Aqui embaixo também tem algumas opções. Ele força, deixa a letra um pouquinho mais grossa. E aqui ele deixa a letra inclinada. Beleza? Bem, então trabalhar com fonte é simples. Clicou, digitou, alterou as informações aqui no Character. Esse é o básico, né? Na opção Parágrafo, nós temos a orientação do texto, ou seja, se ele é orientado à esquerda, se é orientado ao centro ou se é orientado à direita. O texto está correndo aqui porque é a partir do ponto que eu cliquei, né? Para criar o texto que ele vai orientando. Mas tá aí. Basta você aqui com a ferramenta Move e mover para onde você quer. Essas opções também estão aqui em cima. Tá? Só que menos detalhada quanto nas abas Character e Parágrafo. Ok? Legal. E para a gente fazer um texto mais estiloso, eu vou diminuir o texto só para ficar mais fácil de explicar. Tá? Existe a opção de Text Warped, ou seja, se você der um duplo clique aqui na camada do texto, em cima do logo, né, do símbolo de texto aqui, ele seleciona e tem essa ferramenta aqui chamada Text Warp, Create Warped Text. Quando você clica nela, ela abre essa janelinha. E aqui em Styles, ele tem alguns modelos de distorção, tá? Por exemplo, arco. Ele deixa o texto em forma de arco. No Bend você diz o quanto ele vai estar influenciando, né? Tanto positivamente quanto para o negativo. Se a orientação é só na horizontal, né? Dá para brincar bastante aqui com isso daqui. E na vertical também. Tá ok? Existem vários outros modelos. Você pode fazer o arc lower, ou seja, é um arco só para baixo. Todas as opções aqui são sempre os mesmos parâmetros, né?
flag, fazer uma bandeirinha. Então você pode deixar ela com uma cara mais, o texto com uma cara como se fosse uma bandeirinha. Ou até mesmo se você for criar posteriormente uma composição que o texto vai estar numa flâmula, uma coisa assim, é interessante usar o Warped Text. Fez alterações, colocou do jeito que você quiser, só dá OK e o texto está deformado da maneira que você gostaria. Certo? E tem o mais legal de todos, que é o Text Path. O que era o Text Path? Bem, muita tatuagem sai no estúdio, principalmente escrita, quando a pessoa quer fazer um texto ou uma frase que vai contornar o ombro, ou vai ser o formato de um círculo. Como que a gente faz isso? Chama Path. Path, em inglês, é caminho. Para isso, a gente aciona a ferramenta Pen. Eu vou explicar primeiro como funciona a ferramenta Pen. A ferramenta Pen serve para fazermos traços. Percebam que ela vai criando curvas, né? Vou explicar como usar ela definitivamente para vocês aqui. Com a ferramenta acionada, clicou e segurou, ela arrasta, ela cria um vértex. Um momentinho que eu acabei clicando 2 vezes. De novo com a ferramenta Pen, clicou, segurou, arrastou, ela cria esse ponto e essas 2 vértex. Ok? Isso chama Bezier. Bem, só que tem um ponto. Quando você clicar em outro lugar e arrastar de novo, ele já vai criar uma curva a partir desses Bezieres. Ó, se você arrastar, ele vai criando. E assim vai. Você pode ir clicando e arrastando e fazendo a curva que vocês quiserem. Tá ok? Você ainda pode alterar essas curvas. Como? Para isso você vai precisar acionar outra ferramenta, que é essa daqui, Direct Selection. Com o Direct Selection, se você clicar em cima de um nozinho desse aqui, você consegue alterar essa curva. Veja, qualquer uma é possível alterar. Alterar, mover, girar. Tá, para que a gente vai usar isso? Eu vou deletar e fazer uma novamente. Digamos que a gente quer fazer um texto que siga um desenho específico. Vou fazer um aleatório só para vocês verem como vai funcionar. Tá ok? Legal, fiz a curva e quero que o texto siga exatamente essa curva. É muito simples, basta pegar a ferramenta de texto novamente, colocar o mouse sobre essa linha, sobre esse path, clicou, pronto, agora é só digitar. Ok. O texto não está aparecendo. Por quê? Porque o texto está muito maior, né? Vamos na opção de caráter aqui e diminuir o tamanho do texto. Percebe que tem um pontinho bem aqui? Tá, esse é o limitador até onde o texto vai. Como fazemos para alterar isso? Voltamos na ferramenta Direct Selection e percebe quando eu coloco o mouse aqui, ele altera a ferramenta. Se eu clicar, segurar e arrastar, eu consigo fazer aparecer o texto até o final. Aqui eu controlo até onde vai o texto no meu path. Tá? Fica tranquilo que se você clicar fora, o path não aparece, na impressão também não aparece. Tá? Clicou em cima, ele está lá de novo. Outra coisa interessante é que ainda com a ferramenta Direct Selection, se você arrastar para baixo, ele inverte. Tá vendo? E aqui eu consigo, se eu tiver com no meio, percebe que a ferramenta muda de novo e fica 2 setinhas, né? Eu consigo posicionar onde eu quero esse texto dentro do meu path. Ok? Outras informações interessantes aqui nessa opção. Eu consigo dizer o quanto distante vai estar o texto do meu path. Ele pode, se eu aumentar o valor, ele fica mais longe. Se eu diminuo o valor, ele vai mais próximo. E se eu botar o valor negativo, ele pode até ultrapassar na outra posição. Tá? Então aqui você controla onde vai ficar o seu texto em relação ao seu path. Bacana? Nessa opção, a gente pode controlar a distância entre as letras. Isso faz com que a gente possa deixar um pouquinho mais bem distribuído, né? O texto. Vamos lá, deixa eu alterando o valor aqui. Bacana? Então é isso. Criou o seu path, clicou em cima, digitou, e aí você consegue alterar com a ferramenta Direct Selection aonde você quer posicionar o seu texto
dentro do seu path. Vamos fazer mais um exemplo com uma outra opção. Ok. Eu vou selecionar aqui agora essa ferramenta que se chama Eclipse Tool. Tá? Dependendo da forma que você customizou a sua área de trabalho, ela talvez não esteja aqui. Mas se você clicar na última opçãozinha aqui, ele vai aparecer todas as outras opções que estão faltando nesse bar. E aí você pode usar a Ellipse Tool. Tá? Isso serve para a gente construir não só paths, como shapes, né? Não só caminhos para você escrever o texto, mas como formas geométricas. Tá? Então você pode criar um retângulo com bordas redondas, uma elipse, um polígono, né? Então vamos começar aqui com um círculo. Aqui na opção da barra dinâmica, tenha certeza que esteja com a opção Path acionada. Se você deixar com a opção Shape, ele vai criar realmente um desenho. Tá? Por isso tem que estar com a opção Path. Clicou, segurou, arrastou. Se você quiser segurar o Shift, ele faz um círculo perfeito. Se você soltar, ele pode fazer uma elipse da forma que você achar interessante. Fez o Path, mesma coisa. Pega o texto, coloca o mouse em cima, clicou e digita o seu texto. Curso de Photoshop para tatuadores. Ok? Bem, tá aí. E para alterar é a mesma coisa. Pega a ferramenta Direct Selection e você pode alterar aonde vai estar o texto. Ó. Da mesma forma do que como a gente fez anteriormente. Né? Opa, arrastei para o lado errado. E aí dá para alterar da mesma forma. Também dá para alterarmos aqui novamente a distância entre as letras para ele completar. Opa, foi demais. Completar o círculo. Né? E por aí vai. Bacana? Esse é o TextPath. Acho que vai ajudar bastante nas tatuagens escritas.